Graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, hoje é dia 28 de dezembro do ano 2020. Hoje é segunda-feira. Eu gostaria de iniciar um estudo. O nosso canal ele tem um cunho escatológico, né? Mas eu quero nesta manhã iniciar um estudo aqui sobre o catolicismo romano, né? A Bíblia diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu já fui católico, né? E no momento que eu passei a estudar a palavra, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, o próprio Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. E João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, no momento que eu passei a estudar as Escrituras, que eu conheci a verdade, a verdade me libertou do catolicismo romano. Meu objetivo aqui não é ofender ninguém, eu quero mostrar a verdade aos nossos amigos católicos, porque tem muitas pessoas sinceras dentro do catolicismo que precisam de saber da verdade. Eu quero dizer aos católicos que o sistema chamado catolicismo romano, ele está condenado na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, no capítulo 17, onde João mostra essa prostituta, que é a Igreja Católica, embriagada com sangue de santos, que eles mataram na Inquisição. Né? A Igreja Católica, a história da Igreja Católica, ela é nojenta, ela é podre. E muitos católicos não sabem disso. Então, o nosso objetivo é ensinar as ovelhas do sistema, não é atacar as ovelhas. As ovelhas são inocentes, então elas têm que sair do sistema. O sistema é imundo, o sistema é podre, o sistema catolicismo romano, ele está embriagado com sangue de santos. Então, o primeiro ponto que nós vamos analisar é o pilar da Igreja Católica. Onde que é o pilar do catolicismo romano? O pilar do catolicismo romano é exatamente as escrituras de Mateus 16, versículo 18. Aí eles baseiam aqui neste versículo e eles dizem que Pedro foi o primeiro papa, né? Que Jesus edificou a igreja em Pedro e no decorrer da história os papas são sucessores de Pedro. Então vamos analisar isso aqui, porque quem acredita nisso, os católicos eles ficam ouvindo os padres, né? Eu sei que só ouvindo os padres, e não estuda as escrituras. Nós temos que estudar as escrituras sagradas. Então quem acredita nisso é porque não conhece a profundidade desse versículo aqui. Então, esse é o pilar do catolicismo romano, Mateus 16, versículo 18. Onde diz assim, nós citar vários versículos aqui, eu gostaria que os católicos pegassem a sua Bíblia católica, não é a minha Bíblia não, pegue a sua Bíblia católica e estude comigo, né? Vamos analisar aqui o que realmente a Escritura está dizendo, vamos analisar aqui com respeito, né? Sem ofender, mas vamos mostrar a verdade para as pessoas, né? Olha aqui, ó. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vamos analisar por aqui esse versículo, depois nós vamos andar mais um pouco. Então veja bem, eles afirmam, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela afirma que Jesus edificou a igreja em Pedro e ela é a primeira igreja verdadeira e fora dela não há salvação. Então eles chamam nós de seita, eles falam que os protestantes são seitas fundadas por Martinho Lutero, quando não é verdade. Todo mundo sabe, a história é bem, nós conhecemos a história, nós sabemos que Lutero ele não fundou uma nova religião, ele defendeu a doutrina da justificação pela fé, e um dos motivos da reforma protestante foi a venda de indulgência. Lutero não pretendia fundar uma nova religião, ele queria que a Igreja Católica se mantivesse firme nas Escrituras, mas a Igreja Católica ela acrescentou nas Escrituras a tradição. Então nós evangélicos, nós os protestantes, nós cremos somente nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Nós não precisamos de tradição para ser salvo. Jesus já pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Então, o texto que eles baseiam, como eu disse,
Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, isso aqui precisa de ser estudado no original, e a maior parte das pessoas não conhece o original. Nós sabemos que os padres, eu creio que eles sabem disso aqui, mas eles não vão mostrar essas verdades para as pessoas. Eu acredito que os padres eles conhecem de grego, sim. E o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Algumas partes do Antigo Testamento foi escrito em aramaico, mas a maior parte foi escrito em hebraico. Mas todo o Novo Testamento foi escrito em grego porque era a língua predominante da época. Então Deus ele é muito sábio. Foi escrito o Novo Testamento em grego para que as pessoas pudessem ter acesso às Escrituras. Então, quando a Bíblia diz assim, no grego, eu te digo que tu és Pedro. Pedro no grego é Petros. Petros. Anote aí num papel aí, Petros. Você pode perguntar a um professor de grego, eu não estou inventando. Pergunte ao professor de grego, né? Pesquise. Petros. Petros quer dizer pequenos blocos rochosos. Pedra pequena, pequenina pedra. Então Jesus está dizendo aqui, ó, eu te digo que tu és Petros, pedra pequena, pequenos blocos rochosos. E sobre esta pedra, aí Jesus muda a palavra. Aqui, e sobre esta pedra, aqui é Petra, Petra, Petra. Anota aí, Petra. Petra quer dizer grande pedra, pedra angular, pedra de esquina. Então Jesus está dizendo sobre esta Petra, sobre ele mesmo. Jesus é a Petra. De acordo com a Escritura, Pedro é Petros, pedra pequena. E Jesus ele é a Petra, Petra, pedra angular, pedra base, pedra de esquina. Então Jesus está dizendo, e sobre esta Petra, ou seja, sobre ele mesmo, edificarei a minha igreja, a minha igreja. A igreja de Jesus é edificada no próprio Jesus. Igreja não é prédio, igreja não é prédio. Igreja somos nós somos a igreja. Então, o catolicismo romano, ele é oriundo da teologia da substituição. O que é a teologia da substituição? A teologia da substituição, ela alega que Deus ele rejeitou Israel. Então Deus rejeitou Israel e colocou a igreja como sucessora de Israel. O catolicismo romano defende que esta igreja é a igreja católica. A igreja católica ela foi colocada no lugar de Israel. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando nós examinamos as Escrituras, nós sabemos em Romanos 11 que a igreja ela foi enxertada em Israel, mas não é a igreja católica. É os gentios que foi enxertado em Israel. Não é a igreja católica que foi enxertada em Israel. É o povo gentil, mas eles falam que é eles que eles tomaram o lugar de Israel. Então isso aí é pura teologia da substituição, meus irmãos. Vamos mais um pouquinho aqui. Então, se Jesus, agora aqui é o seguinte, se Jesus edificou a igreja em Pedro, então, como que Jesus está dizendo assim sobre e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Ora, toda pessoa, qualquer católico vai entender isso. Uma igreja a qual as portas do inferno não ia prevalecer contra ela nunca poderia ser edificada em um homem pecador. E Pedro é pecador. Eu não vou ler o texto, eu quero que os próprios católicos leiam. Aonde que está escrito isso? Pedro ele é um homem pecador. Romanos 3, versículo 23. Todos, sem exceção. Até a própria Maria pecou. Todos, menos Jesus. Só Jesus que não pecou. Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O próprio Pedro, ele fala, Jesus, afasta de mim, que sou homem pecador. Onde está escrito isso? Lucas 5, versículo 8 e 10. Então, se você é um católico, abra a sua Bíblia e confere isso aqui. Seja um bereano, meu irmão. Não fica ouvindo só que os padres te ensinam, não. Pega as escrituras e examina. Então o próprio Pedro diz, Senhor, afasta de mim, que sou um homem pecador. Então uma igreja a qual as portas do inferno não prevaleceriam contra ela nunca pode ser edificada em um homem pecador. Então veja bem,
Aí, a Igreja Católica, ela defende isso. Esse aqui é o pilar da Igreja Católica. Agora vamos analisar mais um negócio aqui, que eu quero analisar com vocês, que são católicos. Se Jesus, ele edificou a igreja em Pedro, se ele edificou a igreja em Pedro, e os papas são sucessores de Pedro, então Pedro, se Pedro foi papa, ele foi um papa diferente. Por quê? Porque Pedro, ele era casado. Pedro era casado, e os papas não casam. Os papas não casam, os padres não casam, e a Bíblia é muito clara sobre isso. Proibir o casamento é doutrina de demônio. 1 Timóteo capítulo 4, meu irmão, estude as escrituras. Então Pedro, ele era casado. Por que Pedro era casado? Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15, fala da sogra de Pedro. Se Pedro tinha uma sogra, é porque ele era casado. A mesma coisa vai acontecer em Marcos 1, 29, né, onde fala da sogra de Pedro, e Lucas 4, versículo 38 e versículo 41. Então Pedro, ele era casado. Se Pedro, ele era papa, ele era um papa diferente, porque Pedro, ele era pobre. Pedro, ele era pobre. Atos capítulo 3, lá fala que Pedro não tinha prata e nem ouro. Os papas são ricos, são milionários. Os bens do Vaticano são milhões e milhões. Eles são ricos. Então, outra coisa, os papas, eles aceitam a adoração de homens. Pedro não aceitou a adoração do centurião Cornélio. É só você estudar o livro de Atos, meu irmão. Pedro não aceitou a adoração de Cornélio. Então, veja bem, suponhamos então que a Igreja Católica esteja certa. O pilar da Igreja Católica, como eu disse, é esse texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então suponhamos que a Igreja Católica esteja certa, que Pedro é o primeiro papa e os papas são sucessores de Pedro. Peraí, meu irmão, você tem que examinar o contexto. Você tem que examinar o contexto. Não se prega em um versículo isolado. Mais na frente um pouquinho, a partir do versículo 21, você vai ver que Jesus, ele vai predizer a sua morte. Peraí, Jesus acaba de edificar a igreja em Pedro e depois ele prediz a sua morte. Desde então, vamos ler aqui, vamos ler as escrituras. Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciões, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Peraí, Jesus não acabou de edificar a igreja em Pedro, como os católicos ensinam? Então agora no versículo 22 diz assim, aí Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Peraí, Pedro agora começa a repreender Jesus, porque Jesus falou que ia morrer. Aí, no versículo 23, ele porém voltando, se disse a Pedro, arreda-te de diante de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Peraí, meu irmão. Preste atenção nisso aqui, você que é católico. Como é que Jesus ele edifica a igreja em Pedro e depois ele chama Pedro de Satanás, meu irmão? Como que Pedro é a principal pedra, a pedra base, como ensina o catolicismo, e o próprio Jesus chama Pedro de Satanás? Então isso é incoerente. Isso aqui não tem lógica nenhuma, isso aqui. Então você precisa estudar as escrituras. No próximo áudio, nós vamos falar mais sobre a pedra angular que é Jesus Cristo. No próximo áudio, a continuação desta mensagem. Então, meus amados irmãos, vamos continuar nossa mensagem aqui, né? Nós estamos aqui analisando aqui o pilar do catolicismo romano. Então veja bem, o pilar do catolicismo romano é Mateus 16, versículo 18, né? Então veja bem, o próprio Pedro, ele fala em Atos 3, vamos analisar o texto de Atos 3, versículo 11 e 12. Nós temos que estudar as escrituras, nós não podemos ficar ouvindo o que os homens ensinam. Atos 3, versículo 11 e 12. Você vai ver que o próprio Pedro vai falar uma coisa interessante aqui. Ó. E apegando Atos 3, Atos 3, versículo 11 e 12. Vamos ver se é isso mesmo.
Só um minutinho, meus irmãos. Atos 3. Só um minutinho aqui, meus irmãos. É Atos 4, aliás. É Atos 4. Olha o que diz Atos 4, versículo 11 e 12. Ele é a pedra. O próprio Pedro está dizendo aqui, ó. Ele é a pedra. Jesus é a pedra. Jesus é a Petra. É a pedra base. É a pedra de esquina. No grego é Petra. Pedra de esquina. Jesus é a pedra e Pedro é Petros. Todos os crentes são Petros, pequenos blocos rochosos. Então, Jesus, o próprio Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina. Atos 4:11, ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Versículo 12, e em nenhum outro há salvação. Não há salvação fora de Jesus. Não existe salvação em santos da Igreja Católica e não existe salvação em Maria. A salvação, ela só é em Jesus. Quem morreu na cruz do Calvário por nós foi Jesus, não foi Maria e nem os santos da Igreja Católica. Versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Tem um outro texto de Efésios 2, versículo 20. Efésios 2, versículo 20, eu quero ler para você. Efésios 2, versículo 20. Vai confirmar mais uma vez. Efésios 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus é a pedra base, é a pedra angular, é a pedra que sustenta o peso. E a igreja, que não é a igreja católica, a igreja somos nós, todos nós lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ela são os pequenos blocos rochosos. A igreja ela é Petros, pequenos blocos rochosos. Jesus é a pedra angular. Ainda no Salmo 118, versículo 22, também vai confirmar a mesma coisa. As escrituras, ela confirma. Essa é a regra de hermenêutica. A Bíblia se interpreta, meus irmãos. Salmo 118, versículo de número 22. Eu vou ler aqui para vocês aqui. Salmo 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Essa pedra é Jesus Cristo. E ainda, vamos mais um pouquinho aqui, né? Para outro texto que se encontra Efésios, capítulo 2, versículo 5. Vamos aqui para Efésios 2, versículo 5. Novo Testamento. Vamos examinar as escrituras, porque as escrituras que é a nossa regra de fé, não é a tradição católica, nada disso. As escrituras é a nossa regra de fé, é a nossa única regra de fé. Efésios capítulo 2, versículo 5. Vamos aqui para as escrituras sagradas, meus irmãos. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça. Agora nós vamos para um outro texto que se encontra em 1 Pedro. 1 Pedro. Na carta de 1 Pedro, vamos para 1 Pedro, né? O próprio Pedro, ele vai dizer que Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram, né? O próprio Pedro. 1 Pedro, no capítulo de número 2. Não sei se é aqui mesmo. Isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8.
Versículo 6, vou ler o versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, ou seja, a igreja, pedras vivas, ou seja, Petros, pedra pequena, pequenina pedra. Vós também, como pedra vivas, sois edificado casa espiritual. A igreja não é o templo católico, a igreja somos nós. E sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Versículo 6, Efésios 2,6, pelo que também na Escritura se afirma, eis que põe-se uma pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. O próprio Pedro está confirmando que Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina. E versículo 7, e assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi colocada como cabeça da esquina. Ela é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também for destinado. Então Jesus, ele está falando aqui, né? O Pedro está falando aqui de Jesus, a pedra que os edificadores rejeitaram. Então, de acordo com as escrituras, meus irmãos, meus amigos, né, meus irmãos em Cristo, meus amigos católicos, de acordo com as escrituras de Mateus 16, versículo 18, Jesus não edificou a igreja em Pedro. A igreja não pode ser edificada em um homem pecador. Pedro é pecador, Pedro pecou. Todos pecaram, Romanos 3, versículo 23. Pedro ele era um homem pecador como outro qualquer. Então não fique aí ouvindo padres, não fique aí ouvindo papas. Pegue as escrituras, examine na sua escritura, na sua Bíblia, examine aí. Não fique aí ouvindo padres, mais uma vez eu te repito, não fique ouvindo padres. Pega as escrituras de Mateus 16, 18, procura um professor de grego, procure saber o que significa Petros, o que significa Petra, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que tenham todos uma ótima segunda-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.